do que hoje nós chamamos de psicologia pré-natal, ele remota à China antiga, onde eles incentivaram a assistência pré-natal porque eles entendiam que as emoções da mãe influenciariam sobre o desenvolvimento do feto, na qual, na gestação, uma mulher que estivesse passando por muita tristeza, né, poderia dar à luz a um bebê com problemas respiratórios. Vamos nos lembrar que naquele tempo não tinha todo esse quadro de psicopatologia que nós conhecemos hoje, né? Então tudo era englobado no termo tristeza. Aí nós vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, e não vamos nos esquecer que Lucas era um médico grego, não é? Que acompanhou Paulo de Tarso na maior parte das suas viagens. E Lucas, então, que conviveu com Maria, ele visitou Maria, conviveu com Maria, ele assim descreve o período em que Isabel, que é esposa de Zacarias, não é? Que já era avançada em idade naquela época, né? Ela acabou engravidando, não é? E ela era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, Maria, né, como relata Lucas, por aqueles dias Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se às pressas para a montanha, a uma cidade da Judéia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino, no caso João o Batista, né, saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isso daí, então, é um relato de Lucas, não é? De uma manifestação de alegria dessa entidade encarnada naquele feto, não é? Pela presença de Maria, que nessa ocasião também já estava grávida de Jesus. Mas aí nós vamos dar um salto para a Idade Média, vamos buscar lá em Leonardo da Vinci, né? Uma colocação importante quando ele faz o estudo dos embriões, no período de 1510 a 1513, ele diz o seguinte: as coisas que a mãe deseja imprimem-se, às vezes, sobre a criança que ela traz no momento em que ela as deseja. Aí tem um hiato. Todo querer ou desejo supremo, ou medo da mãe, ou toda dor de seu espírito, pode atingir poderosamente a criança, às vezes até a matando. E a gente sabe que Leonardo da Vinci foi o precursor de muitas ideias, ao longo de toda a sua vida. Inclusive ele tem desenhos anatômicos perfeitos, o que nos sugere que ele praticava necrópsias, né? Escondido, porque na Idade Média isso era proibido. E aqui nessa figura que nós colocamos no slide, nós estamos vendo um útero aberto com uma criança. Provavelmente deve ter sido uma necrópsia, porque a criança está em posição pélvica, ou seja, ela está com os pezinhos para baixo e não está em posição de nascimento. E era muito comum a morte da mãe nessas situações, não é? Porque por falta de assistência obstétrica, ou então por falta de um desenvolvimento normal do trabalho de parto, acabava morrendo a mãe e a criança. E aqui provavelmente é uma necrópsia que ele fez. Bom, durante muito tempo, essa foi a imagem que todos nós tivemos, não é? Do feto, e por muito tempo acreditou-se que o útero humano era para o feto uma espécie de jardim do Éden, pois ali estaria totalmente protegido, tendo apenas experiências agradáveis, estando totalmente indiferente ao ambiente intrauterino.
Acreditava-se que o feto era totalmente desprovido de influências maternas e muitos autores até abordavam que o feto era o paraíso perdido, era o Éden perdido no momento em que ele nascia. Acontece, não é, que essa imagem é linda, maravilhosa, mas hoje nós sabemos que pode inclusive acontecer isso, né? Está engendrando a proposta de um guerreiro, porque me lembro aqui das crianças africanas que aos 7, 8 anos já empunham armas, as crianças do mundo islâmico também pode acontecer essas coisas. Então são duas imagens assim, bem na ponta da linha, mostrando a influência que ocorre sobre o feto durante o desenvolvimento pré-natal. Então nós vamos começar com os pioneiros, né? A maior parte dos historiadores da psicologia pré-natal dizem que esses dois, o Igor Alexandre Caruso e o Lester Schindler, na realidade foram os pais da psicologia pré-natal. Mas outros autores se referem a trabalhos que já vinham sendo feitos desde 1930. Não é? Então, vocês veem que esse estudo é bastante recente no mundo moderno. Embora já se soubesse, desde a remota antiguidade chinesa, que o feto sofre, sim, influências das vivências maternas. Não? Aí, então, nós temos, na década de 40 e 50, são essas pessoas que aí estão listadas, né? Da Universidade de Salzburg, esses dois que nós já mostramos, nos Estados Unidos, na Alemanha, e na Universidade de Glasgow, né, na Escócia, esse Dennis Stott é muito citado em todos os trabalhos de psicologia pré-natal, porque ele publicou o seu trabalho em 1944, em pleno apogeu da Segunda Guerra Mundial, e ele mostrava, então, as características psicológicas dos neonatos expostos ao estresse materno pela questão da guerra. Né? E na Universidade de Londres, na Suíça, nós temos esses pesquisadores. Na década de 70, nós vamos encontrar o Dominique Purpura, da Faculdade de Medicina Albert Einstein de Nova York, que também é um autor muito citado em todos os outros trabalhos que foram feitos sobre psicologia pré-natal. Da Harvard, da Universidade de Harvard também, que é famosa, TNT, nós assistimos um filme que o personagem frequenta a Universidade de Harvard, né? Que é uma universidade muito criteriosa para admitir os seus estudantes, e aí eles colocam audiologistas. Me parece que esse nome, eu tive que lançar muito do tradutor do Google, viu, gente? Tem muita coisa escrita em alemão e eu não dei na dica de nada em alemão. Né? Então, me parece que ou são fonoaudiólogos ou são otorrinolaringologistas que trabalham com a questão da fala. Né? Essas investigações, vocês veem que explodem no mundo todo, Palo Alto, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, e existem provas fisiológicas de que o feto é capaz de reações auditivas, sensoriais e efetivas. Né? Eu tenho 70 anos, vou entregar o ouro. Em 1960 eu entrei na escola de enfermagem e eu me lembro que essa data, esse período aí, não é? As monitorizações obstétricas, não é? Eram feitas, essas que hoje estão feitas por um aparelhinho desse tamanho, que fica pertinho da cama da parturiente, era feita por um aparelho do meu tamanho e desta largura, assim. Tinha até uma sala especial aí no HC para isso, não é? E já se fazia esse tipo de experimentos que nós vamos ver relatados em algum lugar, mais para frente. Bom, e o Dominique Purpura, né, da Faculdade de Medicina, é muito interessante porque ele diz que a consciência do feto ocorre entre a 30ª ou a 28ª ou 30ª semana de gravidez. E ele diz que a partir da 32ª semana de gravidez, quando se mede as ondas cerebrais,
vai aparecer uma onda cerebral, né? Que é a delta, onde ocorre a fase REM do sono. REM é o Rapid Eye Movement, os movimentos rápidos dos olhos. O feto já apresenta isso porque nós só sonhamos na fase REM. Então, há uma forte tendência de se acreditar que pela presença dessas ondas cerebrais no feto, ele também já sonha intraútero. Né? Em algumas situações de ultrassonografia, dá para ver o feto dormindo e, ao mesmo tempo, com um sorriso nos lábios de felicidade. Né? Bom, essa Mônica Lukács, né, que ela é alemã, ela publicou esse estudo já na década de 70 e trabalhou até a década de 80, onde ela cria uma escala de avaliação, né, uma escala sobre as atitudes das mulheres em relação à gravidez. Esse trabalho dela foi importantíssimo, porque depois nós vamos ver, ela faz um estudo sequencial com 2.000 mulheres. Então, nessa escala, ela detecta 5 atitudes da mãe em relação à gravidez. Essas atitudes seriam a rejeição aberta à gravidez, o medo de prejudicar o bebê, a ansiedade de nascimento, a atitude em relação ao aleitamento materno e a atitude em relação à sexualidade. E essa escala, uma vez validada, quem trabalha em metodologia de pesquisa sabe que você cria uma escala e você precisa validar, e é um procedimento muito amplo, com um tratamento estatístico muito diferenciado, não é? Ela então valida essa escala e ela vai fazer o trabalho com essas 2.000 mulheres, não é? Aplicando a escala e vendo então as condições do recém-nascido e no primeiro período da infância. Então ela encontra que mulheres que tinham atitudes positivas frente à gravidez tinham filhos saudáveis, física e emocionalmente. E ela encontra também que as que não tinham uma atitude positiva frente à gravidez tinham os filhos física e emocionalmente menos saudáveis que as outras mulheres. Esse é um estudo de referência, gente, para quase todos os outros estudos que são feitos. Até de 2011 eu encontro referência dessa autora nos estudos científicos que ela fez. Bom, o que ela conclui? Ela conclui que enquanto os pré-natais, quer dizer, o feto, né, a criancinha dentro do ventre materno, não tenha a compreensão dos sentimentos que ela está vivenciando, como um adulto faz, né? Nós sabemos se estamos tristes, se estamos bravos, se estamos com raiva, e assim por diante. O feto é capaz de perceber mesmo pequenas diferenças de emoção, detecção e reações de sentimento de dúvida e incerteza, bem como as emoções mais fortes, como o ódio e o amor. É possível e muito provável que o feto vivencie intensamente essas situações. Esse médico da Universidade de Salzburg, na Austrália, ele também detectou no seu estudo com 141 mulheres, no qual ele aplicou um teste. Eu não consegui acesso a esse teste, eu tive que usar uma fonte de um autor que o cita, não é? Ele então categorizou as mulheres em 4 grupos, né? Foram as mulheres que estavam felizes com o nascimento próximo, que queriam o nascituro, consciente ou inconscientemente, e ele as denominou de mães ideais. A categoria 2 consistia de mulheres que tinham atitudes negativas e elas foram classificadas como mães catastróficas. O termo é meio pesado, ele usou termos assim bastante pesados, mas também pode ser defeito de tradução. Né? Porque, como eu disse, foi o Dr. Google que traduziu para mim. Né? A categoria 3 foram as mulheres que tinham dúvida como se tornar mãe, e essas mulheres foram consideradas ambivalentes. Agora, a classificação que eu mesmo gostei, achei muito forte, é a 4ª, que ele chamou de mães indiferentes,
de gestantes que deram razões para não querer a gravidez, mas que em certo nível elas estavam felizes. O que aconteceu? Uma vez detectado, eles foram acompanhar os nascituros, os bebezinhos recém-nascidos. E eles encontraram que as mães ideais tiveram bebês felizes, saudáveis e emocionalmente bem situados. As mães que ele chamou de catastróficas, né? Eles diziam que os filhos nascem prematuros, tinham baixo peso ao nascer e estavam emocionalmente perturbados. As mães tiveram também mais problemas médicos durante a gravidez. E as mães ambivalentes, os bebês sofriam de problemas estomacais e problemas comportamentais. E as mães indiferentes, os bebês eram apáticos e não energéticos. Bom, por que eu estou trazendo tudo isso? Para mostrar que os estudos científicos evidenciam, sim, que o comportamento materno, e mais para frente nós vamos ver, paterno também, e familiar, influenciam extremamente o psique desse ser em desenvolvimento. Não é? Bom, ele então conclui o seguinte, não é? Que embora o nascituro não possa controlar as suas emoções, como nós, os adultos, controlamos, a maioria de nós não, né? Mas o feto não consegue fazê-lo, né? Fica evidente que ele sofre toda essa influência do estado psíquico materno. Bom, esse doutor Stott também, eu não consegui chegar no trabalho dele, então tive que usar uma fonte secundária de informação. Ele fez um estudo com 1.200 crianças e os seus familiares. Não é? E ele trabalhou com mulheres em situação conjugal difícil, não é? E ele detectou que essas mulheres em situação conjugal difícil, elas têm 237% mais risco de terem crianças físicas e emocionalmente perturbadas do que uma mulher que tem uma relação segura e rica no plano afetivo. E também coloca, né, que crianças nascidas, onde no lar onde reina discórdia, no curso dos seus primeiros meses, elas são 5 vezes mais medrosas e nervosas do que as crianças de casais unidos. Gente, eu acho, vou fazer um parênteses aqui, minha língua não está aguentando, todo mundo que, espírita ou não, trabalha em curso de preparação de gestante, tem que ter essas informações, não é? Porque é preciso passar para a mãe as consequências do seu... A gente fala do cigarro, a gente fala da bebida, a gente fala da comida, não é? Precisamos adentrar também o campo emocional, mostrando para a mãe que o campo emocional também é importante. Ele diz, então, né, que nada é taxativo, né? Mas, entretanto, a personalidade e as disposições de caráter são influenciadas pela maneira como ela sente um ambiente pré-natal, amigável ou hostil. É aí que entra a família e entra o pai. Né? E esse estudo é muito interessante porque, no meu ponto de vista, ele valida a tese espírita. Tá? Ele valida o ensino espírita. Ele foi feito nos Estados Unidos e ele trabalhou com fetos e trabalhou depois esses fetos na fase da adolescência. O autor não especifica, o artigo que eu consegui acessar, ele não especifica o número de crianças com as quais ele trabalhou. Né? Então, ele usou a modificação dos batimentos cardíacos do feto e depois do adolescente frente a um ruído extremo, um barulho intenso produzido nas proximidades da mãe. Como eu disse para vocês, na década de 70, isso daí se chamava prova da buzina, porque esse barulho era feito, sabe a buzina de chacrinha? Era igualzinho, fazia esse tipo de coisa e media lá no formigão a consequência dos batimentos, o aparato chamava-se formigão. Né? Chamava não, utilizaram ele.
né? E, então, ele trabalhou dessa forma, então, com os fetos e, posteriormente, com os adolescentes. E ele, então, classificou o seu grupo em dois, os imperturbáveis e os emotivos. E o que ele encontrou? Nos fetos. Os imperturbáveis, os fetos, frente ao barulho, mantinha a regularidade dos batimentos e o barulho pouco os incomodava. Enquanto os que ele classificou de emotivos, frente ao barulho, eles reagiam vivamente e o barulho os incomodava muito. Ora, por que eu digo que valida a tese espírita? Porque já mostra uma psique dessa criança intraútero, não é? Porque uns se perturbam e os outros não se perturbam, não é? E aí ele mostra mais, ele vai lá nos adolescentes, esses mesmos fetos ele vai na adolescência buscar como é que eles se comportavam frente a esses ruídos, né? É claro que ninguém chegava e falava, olha, agora eu vou tocar uma buzinona perto de vocês, né? Era imprevisto a ocorrência desse barulho. Então, os que eram imperturbáveis, eles opunham resistência ao imprevisto, eles guardavam o controle de suas emoções e comportamento, e ao teste, que eu também não consegui acesso ao tipo de teste que ele fez, eles preferiam descrições mais concretas, provavelmente eram testes de figura, não é? Mais concretas, e a imaginação era praticamente ausente das suas interpretações. Já os adolescentes, que ele chamou de emotivos, eles continuavam a reagir vivamente, davam interpretações afetivas aos eventos, e ao teste eles descreviam os personagens como tristes ou alegres, preocupados ou indiferentes. Quer dizer, mostravam personalidades diferentes. Por isso que eu digo que, para mim, valida a tese espírita, não é? Porque já mostra que não é tudo igual, não é tudo da mesma forma, não é? Cada um traz a sua psique no processo reencarnatório. Bom, isso daí eu achei muito interessante, viu, Léo e Marco? Eu até pus depois, que eu achei esse estudo desse Piontelli, que ele detectou que os gêmeos que brigam intraútero continuam a brigar da mesma maneira até os 4 anos de idade. E os que faziam carícias através da membrana placentária tinham como brincadeiras preferidas, pós-nascimento, se enrolarem em cortinas e se acariciarem. Quer dizer, eles mantinham um comportamento, né? E eu, então, vou encontrar com a Carmen para ver como é que é, se eles vivem enrolados nas cortinas da casa ou não. Bom, aí eu separei, claro, um trabalho de uma colega minha, foi feito em 2011, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quanto tempo eu tenho ainda? Não. Que é isso? Já desconta tanto meu imposto de renda, agora vai pegar meu tempo. Ela usou um tipo de estudo que hoje está muito comum nós encontrarmos. As pessoas coletam todos os estudos que foram feitos e buscam as concordâncias e as discordâncias desse estudo, né? Ela, então, usou palavras-chave tipo pré-natal, psicologia pré-natal, feto, né? Nos bancos de dados, né, da Biblioteca Virtual da Pirene, de 1998 a 2009. Ela detectou 70 artigos, mas como ela só se interessava pelos fatores psicológicos do feto, ela, então, trabalhou em cima de 8 artigos que realmente trabalhavam com essa temática. O que ela encontrou como concordância? Que as emoções e os pensamentos maternos afetam diretamente as ligações cerebrais do bebê em gestação. Os sentimentos e os estados de humor da mãe são relacionados aos hormônios e aos neurotransmissores, que a seguir nós vamos ver
viajam através da sua corrente sanguínea, placenta, e vão ao cérebro do bebê, ao cérebro do feto ainda em desenvolvimento. Bom, aí então ela diz que a raiva, o medo, como já é largamente conhecido, na gestante, ela fabrica dois neurotransmissores, acetilcolina e apinefrina, né? E que isso provoca reações irritativas no feto, né? Como se eles também estivessem com raiva, com ansiedade, com medo. A epinefrina, Alfredo, me ajuda esse remédio que o povo toma para emagrecer, é uma anfetamina, não é? A epinefrina, ela dá uma reação igual à da anfetamina que o pessoal. Todo mundo sabe que quem toma anfetamina sobe pelas paredes, fica mal criado, coisas dessa natureza. Então, esses hormônios chegam até o feto, viu? Esses hormônios chegam até o feto. E também a felicidade, né? A felicidade, o amor, ele leva o cérebro materno a produzir endorfinas que promovem uma sensação de bem-estar e, consequentemente, isso se transmite ao feto e influencia toda a sua primeira infância. O feto memoriza a música, prefere voz da mãe, acalma-se quando escuta os batimentos cardíacos da mãe. Vocês já perceberam? A maior parte de nós mulheres é desta. Mesmo as canhotas, isso já foi feito estudo, seguram o nenê com o braço esquerdo para manter o bebê próximo do coração dela, porque esse batimento o acalma. Isso já foram feitos vários estudos, né? E a raiva, a frustração também nós já vimos, né? E a aceitação do pai do bebê é um fator significante para a formação do vínculo. Esse caso é um caso muito interessante, é do regente da Filarmônica do Canadá, Boris. Como é que eu falo para você voltar? Isso. Ele contou ao Thomas Verne a seguinte história, que ele foi escalado para reger uma peça que ele nunca tinha regido, não é? E no começo de fazer a regência, vocês sabem que primeiro treina com os naipes, com os mesmos instrumentos, não é? Então ele foi treinando até que chegou no grupo dos que tocavam violoncelo. A partir desse momento ele não precisava mais olhar para a partitura. Ele regia sem olhar para a partitura. E aquilo incomodou muito ele. Ele falou, olha, qual é? O que está acontecendo? Por que eu não preciso olhar para a partitura? Não é? Aí ele vai conversar com a mãe. E a mãe tocava violoncelo. E ela diz, foi exatamente durante toda a sua gravidez que eu ensaiei essa peça para me apresentar na Filarmônica. Então, aí fica assim, bastante claro que ele memorizou a música, porque se ele não precisava olhar na partitura, e são vários casos, mas ele me cortou o tempo, então vou passar. O feto é capaz de absorver, né? E uma coisa que fica muito importante em todos esses autores, que eu até grifei e fiz o Léo escrever diferente lá, né? Podem influenciar. Nós sabemos que na medicina, em psicologia, em enfermagem, todas as coisas da área da saúde, nem sempre 2 mais 2 são 4. Às vezes é 3, às vezes é 5. Então, existe evidência, sim, muito grandes de que influenciam. Mas, como nós vamos ver mais para frente, não é? Desculpa, não olha esse não. Se a mãe tiver um comportamento de aceitação desse feto, ela consegue ajudá-lo a superar essas coisas adversas que vivem. Esse daí é um trabalho do Golfeto, né? Que ele fez também uma revisão e ele encontrou exatamente a mesma coisa, e foi feito em 93, né? Que o feto realmente guarda lembranças, né? E que há evidências de que muitos fetos
tem uma gama, no fim, as duas últimas frases, uma gama particular de recordações que vai da concepção ao nascimento, né? E aí tem o caso da menininha que a mãe estava grávida no Canadá, migrou para os Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e um dia ela viu a menininha sentada na sala falando em francês: inspira, expira, relaxa. Inspira, respira e relaxa. Ela falou: bom, estou na televisão. Mas a menina falava francês, porque ela tinha feito a psicoprofilaxia obstétrica dela em Montreal, no Canadá, que é de língua francesa. Tá? E a criança repetia exatamente os exercícios que eram feitos durante o pré-natal. Não é? E é muito interessante, né, que ele até coloca que é muito importante essa experiência, porque pode se detectar a gênese de algumas psicopatologias no período posterior. Memória também, né? Existe uma divergência entre os autores. Alguns autores dizem que a partir da sexta semana, do sexto mês, outros dizem a partir do oitavo mês. E esse Thomas Verne, né, ele diz que uma coisa é certa: a criança antes de nascer guarda as lembranças e é capaz de conservar. Eu trouxe esses livros, se alguém quiser dar uma olhadinha no intervalo, né? São os clássicos, esses clássicos: A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer e O Início da Vida. São 2 livros escritos por americanos, né? E muito interessantes. Eu até proponho a quem trabalha com gestante, em curso de preparação de gestante, esse segundo livro, que ela dá toda uma dinâmica de relacionamento mãe-feto. Não é? E esses 2 aqui são escritos por 2 médicos espíritas. O primeiro é muito interessante, eu gostei mais. E esse daqui, A Reforma Íntima Começa no Berço, é interessante também, mas ele é muito normativo, sabe? É muito cheio de faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e a cabeça da gente muito faz isso, faz isso, faz isso, às vezes funde, né? Bom, esse daí é o papa atual da psicologia pré-natal, é o Thomas Verne. Como você vê, ele tem um monte de titulação, né? E A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, que é aquele livro que eu projetei, esse livro que eu não consegui comprar, mas vou continuar ficando atrás dele, Bebês do Amanhã, A Arte e a Ciência de Ser Pai. E ele traz informações muito interessantes. Ele diz o seguinte, que 2% das crianças conseguem lembrar alguma cena do nascimento ou de estar na incubadora. Aí ele relata um caso que ele teve do menino que pequititinho, e a família não tinha costume de usar palavrões, não tinha costume de usar palavras chulas, e a criança falava. Não estava na escolinha, hein? O senhor já fala, está lá na escolinha, né? Aprendeu lá. Aí ele foi então conversar com a mãe dessa criança. E o médico obstetra, e na realidade a criança nasceu muito mal, teve que ser reanimada, e a pessoa que estava reanimando essa criança, depois do nascimento, ficou muito nervosa, muito aflita, e realmente ele falou alguns palavrões em sala de parto, né? Mas conseguiu reanimar a criança. Aí ele também fala, né, do barulho, que o ultrassom então mostra a criança tentando fechar a orelha, né? E esse muito interessante, a criança deglute um pouco de líquido amniótico durante a gestação. Se você colocar líquido, açúcar no líquido amniótico, ela deglute com avidez. Mas se você colocar alguma coisa amarga, né, ela para de deglutir o que ela estava deglutindo, e na realidade, segundo ele, né, chega até fazer careta, né, quando o ultrassom detecta. Isso é um fato muito importante da adoção, não é? E ele então, ao longo desses 20 anos de estudo dele, ele diz, né, que o mais importante é saber que a criança esteve com a mãe biológica por 9 meses. Quando ela foi dada a outra mulher,
para a criança, é como dormir em um quarto e acordar na lua. Essa criança estava acostumada às batidas do coração da mãe, seu tom de voz, seu cheiro. O bebê vai estar em estado de choque. Os pais adotivos não sabem disso, o que é um erro. Certa vez eu estava proferindo uma parte dessa palestra num curso de pedagogia espírita e a pessoa me procurou e falou assim: eu adotei uma criança. Isso se aplica, meu filho adotivo? Eu falei: se aplica. Ele falou: eu achava que não. Eu achava que não. Né? Então, eu falei: então, agora você já sabe, você vai ter que trabalhar essa criança de forma diferente, né? Os pais pensam que se tem uma mãe, uma casa e alimento, a criança será feliz. Não é o caso. Esse bebê vai estar triste e vai precisar de muito mais atenção e cuidado. A mãe adotiva precisa estar preparada para tudo isso. Caso contrário, ela vai começar a pensar: o que eu fiz? A criança não para de chorar. Vou mandar de volta para o orfanato. E fazem muitas vezes isso, o que é pior para a criança. Né? Bom, aqui é muito interessante que ele vai tratar da música. E aqui ele fala que a melhor música para a mulher escutar durante a gravidez é Mozart, por causa dos batimentos da música, que vai entre 60 e 65 batimentos, que é a frequência cardíaca materna em estado de repouso. Né? Agora, ele diz o seguinte, que muitas vezes tem pessoas que não gostam de Mozart, né? Vão acabar ficando estressadas e vão produzir adrenalina. Então, é melhor que escutem samba, se samba as acalma. Mas ele diz o seguinte, que só não pode rock pesado, gritos e rap. E eu fico pensando assim, gente, essa coitada dessa criança, né? De gestante adolescente indo em baile funk, né? Que estão sofrendo essa influência, é claro, né? Bom, agora vamos para o livro dos Espíritos, né? Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de uma alma, está lá no livro dos Espíritos, foi transcrição literal. Né? O espírito que o vai animar existe, de certa forma, fora dele. O grifo é meu. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entanto, ligado à alma que virá possuir. Aí deu um nome. Agora deu um nome. Diz mais. Como se explica a vida intrauterina? É a planta que vegeta, a criança vive a vida animal, o homem vive a vida vegetal e animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Segundo nome. E agora, né, a volta do espírito à vida corporal, união da alma do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde um instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. Cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela, a criança, conta no número dos vivos e dos servos de Deus. E aí? Como é que nós